Na verdade, eu vou roubar o microfone do Elon porque eu quero falar em pé junto de vocês. Eu me sinto estranho aqui em cima, eu sempre fui boots on the ground, sempre fui infantaria, então eu vou descer aí. Mas antes disso, para que todos vocês saibam como é que está aqui em cima, olhem para a bolinha que eu vou tirar uma foto 360, aí depois eu mando para o Pinheiro e vocês vão saber como é que está aqui. Mas eu vou descer aí que para mim é mais legal. É o passador, eu preciso do passador. Essa apresentação, isso aí. Gente, absoluto privilégio para mim estar aqui, por inúmeras razões. Eu tenho o privilégio de ser casado com uma mulher que foi servidora pública do município durante a vida inteira. Então, desde que a gente está junto, eu acompanho os desafios de quem atende o munícipe, de quem atende o cidadão. E eu gostei quando você falou da questão do prêt-à-porter, né, versus o alfaiate. Eu sou neto de alfaiate. E a BRQ tem alguma coisa em comum com isso, porque a gente não vende coisa pronta, a gente está junto com vocês, hashtag estamos juntos, né, tentando entregar, né, soluções que caibam, né, tanto, né, no bolso do Estado, quanto também na expectativa do cidadão. Mas eu quero mostrar para vocês o que eu sempre mostro quando eu tenho a oportunidade de ter uma audiência qualquer. Talvez a coisa mais importante para mim, eu devia ter visto isso quando eu tinha 8 anos, tá bom? Eu vou testar a atenção de vocês. Eu quero saber se vocês estão atentos às mudanças. Então eu vou mostrar muito rapidinho, um vídeo muito rápido, muito dinâmico para testar a atenção de vocês. É um vídeo que mostra basquete, que é um esporte muito dinâmico, você não pode perder um momento. E eu quero que vocês prestem atenção no time branco e contem quantas vezes o time branco vai passar a bola. Só vai passar o vídeo uma vez, tá bom? Vamos lá. Bom, esses são os meus contatos, tá bom? @René de Paula, tarará, mas eu quero mostrar isso daqui para vocês. Vamos ver. É muito rapidinho o teste. 1, 2, 3 e... Olha, é um teste de atenção, tá bom? O áudio não é importante. O importante é aqui, ó, time branco, time preto, tá certo? Vamos contar. Olha lá. Só vai passar uma vez. Começou. Tac, 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 tac. Acabou. Quantos? Quem viu o mico preto? Quem viu o mico preto? Olha só, gente, 5, 6 pessoas. Vamos voltar a fita, isso é do tempo que fita voltava, não sei se vocês lembram disso, deixa para lá, não vamos entregar a idade. Mas olha só, o mesmo vídeo, o mesmíssimo vídeo, tarará, olha só, não só entra o mico preto, que ninguém vê, como ele paga de Michael Jackson, ele faz moonwalking. Tá bom? Essa é uma campanha que até que faz um certo sentido, porque é uma campanha para a gente proteger os ciclistas, porque a gente não vê. Mas eu gosto de mostrar esse vídeo pelo seguinte, ele mostra que a gente tem um defeito de fábrica, a gente é uma versão beta. Quando a gente se concentra demais, a gente come bola. Alguma coisa escapa à nossa atenção. Quanto mais concentrado, quanto mais convencido, quanto mais seguro de si a gente está, é sinal que tem um mico preto ali fazendo moonwalking, a gente não está vendo. Eu trabalhei na Microsoft, quem foi o mico preto? O iPhone. Eu trabalhei no Yahoo, quem foi o mico preto? O Google. O Google, qual é o mico preto? O Facebook. Qual é o Facebook qual é o mico preto do Facebook? A União Europeia. E assim vai, a gente está sempre comendo bola. Tá? Mas eu estou aqui para falar basicamente de futuro, mas eu quero, na verdade, eu sei que a gente falou de singulares e tal, eu quero voltar para uma coisa mais raiz. Eu gostei quando ela citou a questão da res pública, a coisa pública, eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal quando a gente falou do cidadão. Então, para falar de futuro, os gregos, eles iam para um lugar chamado Delphi. Quem é programador, né, Delphi é uma linguagem de programação, e ele ouviu o oráculo, que hoje a gente ouve a Oracle se quiser. Bom, então, pois bem, eles iam lá para Delphi ouvir o futuro, ainda era um pensamento mágico, mas na verdade a Grécia trouxe para a gente uma invenção sensacional, algo que não havia antes, que é o cidadão. O cidadão, a democracia plena, a democracia direta. Você poderia ser o secretário, não sei, você poderia ser prefeito, poderia ser qualquer coisa. O cidadão é uma invenção grega. Mas, curiosamente, o tempo passou e a gente inventou o cidadão como consumidor. Vocês estão diante, hoje, não de um cidadão que está pensando nos seus deveres cívicos, mas é o cara que olha para aquilo que a gente entrega como se ele estivesse cobrando o novo modelo do iPhone. Né? Como é que é assim, como é que o serviço público não é tão bom quanto o meu iPad?
Né? Como é que não tem uma versão nova do serviço da Prodesp a cada 6 meses? Como é que a gente lida com essa expectativa? A barra subiu. Aliás, uma das coisas de falar depois de todo mundo é que a barra vai subindo. Vocês iam subindo a barra, eu estava desesperado. Eu falei, será que o meu PPT vai dar conta disso? Mas essa, se vocês forem para Atenas, tem ali onde era a Acrópole, solo sagrado para mim, onde nasceu a filosofia, onde nasceu tudo, eles refizeram um corredor que protegia os caras do sol, da chuva, lembre-se, estavam quase sempre pelados, né? Esse corredor chama Estoa, daí que vem os filósofos estoicos, né? E nesse corredor surgiu uma figurinha, um gordinho, feinho, chatinho, que ficava perguntando muita coisa. Você falou, olha, eu quero o bem da sociedade. Ele falou, bom, defina bem. Né? Ele ia falar o seguinte, defina bem. Como é que você define o bem? Não, bem é o cara mais feliz. Bom, defina feliz. E ele ficava enchendo o saco. Então, esse tipo de pergunta deu o quê? Origem à filosofia moderna, à ciência, tudo que a gente tem que agradecer por aqui. Né? Mas, voltando à questão de futuro, teve uma inovação depois, que veio da civilização judaico-cristã, que é encarar o futuro não só como uma coisa, vou ganhar a guerra, não vou ganhar a guerra, mas o futuro como progresso. A noção de que o futuro vai ser sempre melhor que o passado, certo? Iluminismo, Revolução Francesa, a gente imaginava, eu também imaginava que o futuro ia ser sempre melhor que o passado. Quando a gente fala de futurologia, chama os especialistas, os gurus, eles sempre falam que o futuro vai ser melhor do que o passado, hashtag, só que não. Esse era eu em 96, um iluminista frustrado, eu achava que eu ia salvar o mundo com a internet, e aí em 96 eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha cabelo, bom, deixa para lá, agora é 50 tons de cinza. Então essa era a revista que tinha na época, que previa 20 anos de absoluto crescimento maravilhoso, The Long Boom, e aqui estou eu, 50 tons de cinza, a mesma revista com essa capa, a web morreu. Né? A questão nós estamos num momento em que, a gente está falando de Singularity aqui, eu sou um ex-aluno de lá, mas eu sou praticamente um herege, porque eu repudio a mensagem da Singularity ontem. Eu acho que a gente não pode mais ver a tecnologia com os olhos inocentes que a gente via antes, porque a gente perdeu a inocência, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem excelentes exemplos. A gente tem o governo da Estônia, que é um governo digital, está aí uma inspiração para todo mundo, né? O grau de qualidade dos serviços digitais da Estônia é maravilhosa, mas essa mesma tecnologia serve a um outro estado com uma agenda um pouco diferente. Então, peraí, não é a tecnologia que salva, certo? É o fator humano, certo? Isso a gente sabe na própria BRQ, a tecnologia é commodity. Né? O que faz entregar alguma coisa ou não é cultura, são pessoas, são como os times trabalham, é a agenda de cada um. Né? Então, vamos repensar. Mas eu estava em crise em 2011, eu estava meio... Depois que entrou o Facebook, eu fiquei meio perturbado, eu falei, cara, eu não acredito mais em nada. Aí eu fui para a Singularity. A Singularity é um curso para executivos que realmente querem gastar muito dinheiro em muito pouco tempo, né? E aí, o Brasil é o país que mais manda a gente para lá, é um mistério, eu nunca entendi por quê, está cheio de brasileiro lá. E orna o currículo, né? Orna o LinkedIn e tal, e eu fiz o curso lá, acabei fiquei lá um tempo com os caras, aí eu não sabia que eles iam tirar foto, eu estava com cabelo ruim, tudo bem, bad hair day, estou eu lá, um astronauta do lado, tirei o diploma, e eu acabei me envolvendo com eles porque eles formaram uma geração de consultores que trabalharam em alguns projetos de consultoria. Né? Eu quero comentar muito rapidamente sobre os projetos com vocês. Mas depois de um tempo eu acabei me estressando com eles porque eles tinham uma visão tecnocêntrica. Eles achavam que as tecnologias exponenciais iam mudar o mundo. Você fica sentado, você não precisa fazer nada, que as tecnologias vão mudar o mundo por você. E eu falei, não, cara, a gente não tem aqui na Singularity um framework moral, a gente não tem um framework de valores, a gente não tem um framework humano, a gente está sendo americocêntrico, a gente está sendo Silicon Valley-cêntrico, a gente está pensando como um moleque mimado do Silicon Valley. Cadê um framework que vai definir, que vai respeitar as culturas, as diferenças e tal? E aí isso me fez lembrar, na época, eu devo ter enchido o saco deles com isso, quem foi no Vaticano viu essa pintura, são os filósofos da antiguidade, e a gente tem aqui o Platão apontando para cima. Né? Por que ele apontava para cima? Porque ele acreditava que tinha coisas universais, atemporais, que valem para todo mundo, tipo exatas. Né? Tipo exatas. Eu tenho um pezinho exato. Quem fez exatas é platônico, acredita que tem soluções universais que valem para todo mundo. E o outro cara assim, né, com a mão para baixo, Aristóteles falou, não, muita calma nessa hora, não é bem assim. Vamos prestar atenção nesse mundo. O homem é um animal político.
né? O Aristóteles vem com uma ética, o Aristóteles se preocupa com a biologia, se preocupa com a vida. Então você vê duas tendências aqui, eu tenho um pé em cada mundo, e eu sei como é que é. Eu sei que isso ficou muito claro, que essa visão meio universalista, quando a gente pegou um projeto através de uma das consultorias da Singularity em Medellín. Quem conhece Medellín na Colômbia? Cidade espetacular, esqueçam Pablo Escobar, a cidade conseguiu renascer das cinzas. Eles têm uma associação entre o poder público, a iniciativa privada e a academia sensacional. Pesquisem por uma coisa chamada Ruta N. Né? E aí o que acontece? Eles tinham chamado essa consultoria de gringos para ajudar com os problemas da cidade. Esse é um tema que me fascina, eu fui correndo, né? Não aguentava mais probleminha, mimimi de iniciativa privada. Vamos pensar na população. E aí que começaram os problemas, porque era um bando de gringo, ninguém falava espanhol direito. Imagina, o cara chega lá e acha que em 2 meses ele vai resolver problemas que ele não conhece nem de perto. E aí começou o estresse todo, e é isso que eu quero contar um pouco para vocês. Porque aí vem essa questão eu chegava para os gringos e falei, cara, desculpa, vocês são... Você é do Canadá, você é da Polônia. Cara, esses caras são colombianos. Eu acho que era um dos poucos latinos envolvidos nessa história, né? E aí, eu vou voltar um pouco para a Grécia. Tem uma questão que Aristóteles traz, que ele chama de telos. Telos é finalidade. Telescópio, telefone, telesexo, tudo que é longe. Telos, finalidade, está lá no final. Então, tudo bem, tem a questão do propósito. A gente é bem intencionado, a gente quer ajudar, né? A gente tem um telos, a gente tem um propósito. O propósito, sei lá do que, de gerar impacto na humanidade. Isso é um telos. Mas basta isso? Eu acho que não. Né? E está aqui um cara que eu acho que é um bom exemplo de quando você descola da questão humana. Esse é um cara, né, moleque lá do Vale do Silício, com todas aquelas condições sensacionais, tudo funciona, dinheiro sai da gaveta, você sacode a árvore, cai desenvolvedor e tal. E essa foto é exemplar porque parece um episódio do Black Mirror, né? Para mim, o digital se divide antes e depois desse cara. Porque eu vou fazer uma coisa... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu do Bradesco, Fernando Mota, que é muito antigo no digital, e ele falava o seguinte, puxa, a gente sempre teve uma mentalidade de servir. Eu falei, que nem os computadores de internet, são servidores, a gente queria servir as pessoas, né? Para que serve o Facebook? Essa mentalidade se perdeu. A gente não serve mais ninguém, né? A gente se serve dos consumidores, a gente se serve das pessoas. Como é que a gente resgata a questão humana? E aí, isso para mim é sinal de uma coisa também que vem dos gregos, é uma palavra chamada hubris, ou híbris, que significa quando sobe a cabeça, quando a arrogância sobe a cabeça. Eu estou podendo, eu sei, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, sei lá o que você é, e você acha que sabe mais, que você é uma autoridade, você está de salto alto, você está cheio de certeza, e é aí que você faz muita besteira. Né? Toda a mitologia grega, as histórias que a gente vê, é o cara cheio de si demais, ele perde, descola da realidade e faz besteira. E eu acho que a gente está vendo já o ônus dessa história. Por exemplo, um teste de arte aqui, que isso daqui, essa pintura de quem que é? Yayoi Kusama, né? Ok, está num hospício, mas tudo bem, uma pintora japonesa, teve uma exposição dela muito legal, tal. Essa pintura aqui, o que é? 3, 2, 1, isso simplesmente é um cemitério de bicicletas na China. Certo? Onde vão parar as bicicletas que ninguém conserta? E os patinetes, onde vão parar? Vão parar em lixões assim. A gente está começando a ver o impacto, né? Não dá para jogar debaixo do tapete, o planeta é redondo. Né? Então, um outro teste de arte aqui. Isso aqui é mais interessante. Esse overshootday.org é um site que você pode entrar agora e preenche uma enquete com seus hábitos de vida. Onde você vive, como você come, como você... E aí ele no final fala, olha, legal, se todas as pessoas do mundo fossem que nem você, sabe de quantos planetas a gente precisava? No meu caso, a gente precisaria de 3,2 planetas. Se todo mundo fosse como eu... Aí o meu consolo é que para os americanos eles precisam de 7. Né? Então a questão é a seguinte, imagina 7 bilhões de pessoas querendo ter um iPhone, um iPad, um carro, uma casa no campo. Não tem planeta que aguente. Certo? Muito interessante esse site, eu recomendo a vocês. Mas vamos falar de coisas aqui um pouquinho mais heróicas. A gente tem exemplos bacanas. Você viu esse cara, Edu Lira, Gerando Falcões, é um cara que vem da comunidade, da favela. Olha esse cara aqui em Londres, ele está em Londres para um evento. Olha esse cara aqui abraçando duas figuras, digamos, de destaque. Né? O Lehman, que acho que é o cara mais rico do Brasil, e o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. Então a gente está vendo aqui um cara que está construindo pontes, né, da onde você menos espera. Isso para mim é uma inovação brutal. Isso é uma inovação humana, isso é uma inovação de visão. Eu já falei para esse cara, eu voto em você, não sei para quê, síndico, pais e mestres, mas eu voto em você
porque o negócio está feio. Mas, voltando aqui para a questão do universal e versus, né, essa coisa universal, que a gente acha que toda solução vale para todo mundo, eu acho que vale a pena, vocês certamente têm sensibilidade para isso, que o mundo é complexo. O mundo não é só complicado, ele é complexo. As coisas têm impactos imprevistos, elas têm desdobramentos imprevistos, as demandas são muito difíceis e a gente tem que recuperar essa sensibilidade no processo da gente. Então, voltando para Medellín, a gente tinha 2 desafios lá. Eu participei de 2 projetos. Um era sobre saúde pública, o outro era sobre poluição. Tá? E quem me inspirou foi esse livro que eu fortemente recomendo para vocês, chamado Culturas e Organizações. É um cara que criou toda uma metodologia para comparar culturas de diferentes países, segundo alguns critérios. Tá bom? Então, baseado nesse livro aqui, quando eu fui propor uma solução para Medellín, para os 2 problemas, eu cheguei com a seguinte questão. Falei, olha, está aqui os fatores culturais dos Estados Unidos. Individualismo quanto? 91. Ok? Surpresa? Nenhuma. Individualismo na Colômbia? 13. Então, eu não posso propor nenhuma solução, nenhum design thinking, ou seja o que for, né, qual é a solução de louco que eu venha, pensando como americano. Porque o americano vai se pautar na felicidade pessoal. O colombiano, como nós, ele é latino, ele depende do relacionamento, das relações sociais e tal. Então, baseado nisso, eu propus 2 planos, eu até posso depois mostrar para vocês os videozinhos, que são plataformas que para tentar promover o bem público através do quê? Da recuperação da relação entre as pessoas, do reforço da comunidade, ou de criar pontes com o poder público. Hoje vai ter o Gustavo do Colab, o Gustavo está ali. Cara, o Colab é um exemplo que nos inspirou. Para você ter uma ideia, eu falei com o Colab antes de ir para Medellín. Então, usando a tecnologia para criar pontes, para empoderar pessoas, para que aí sim as coisas são exponenciais. Tá bom? Então, é engraçado essa história do gringo. Vocês já devem ter visto a pirâmide de Maslow? Desvejam. Desvejam porque o Maslow é um absoluto impostor, ele não saiu de casa, ele ficava no sofá, acho que ele assistia TED o dia inteiro, porque essa é uma mentalidade tipicamente norte-americana ou europeia. Certo? Tem N modelos por aí propondo uma substituição, como esse daqui, por exemplo, em que você coloca o quê? Pertencimento à comunidade, a conexão, a segurança, outros fatores de felicidade. Eu vou propor um outro para vocês no final, tá bom? Aqui são os 2 videozinhos, a gente não vai ter tempo de mostrar, eu posso depois, para quem quiser, são os 2 projetos que a gente fez lá em Medellín, tentando usar o quê? As pessoas como exponencial, as pessoas como fator exponencial. Esse é um, esse é o outro. Bem bonitinho. Show, passou. Bom, agora, avançando um pouco mais, uma questão muito interessante, quando o Sócrates ficava enchendo o saco com a história defina bem, defina bem, defina bem, um dia ele estava na Estoa, com aquele corredor bonito, ele encontrou um sofista. E ele chegou para o sofista e falou, sofista, defina bem. O que o sofista respondeu? Para quem? Que é a pergunta fundamental, porque não tem uma resposta universal. Essa questão do quem é super importante. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso tem em tecnologia, o MIT, convenhamos, o MIT, ele colocou online um game, que é aquele game clássico, ó, o carro vai atropelar a velhinha ou vai atropelar a criança, vai atropelar a família ou vai atropelar sei lá quem, né? E aí você tinha que escolher um joguinho, tá bom? Qual foi o resultado? Foi um resultado só para o mundo inteiro? Não, os resultados variam monstruosamente conforme país, conforme demografia, conforme grupo etário. Então a questão é a seguinte, se você for programar um carro autônomo, ele tem que, se ele mudar de São Paulo para o Rio, tem que mudar a chavinha, se você mudar do Rio para a Argentina, tem que mudar a chavinha, porque não tem um algoritmo único. Não tem uma resposta única. Isso quebra o joelho daquela pretensão, daquela arrogância que a gente tinha, né, com relação ao papel da tecnologia. Então, eu sei que muitos de nós fomos treinados, quem vem de exatas, a pensar, eu vejo colegas às vezes falando isso, né? Eu sou um engenheiro, eu penso de maneira binária. Bom, então se você pensa de maneira binária, que número é esse daí? 7 bilhões. 7 bilhões em binário é isso. Né, como é que a gente pensa, levando em consideração 7 bilhões que não entram em acordo, né? Cada um com sua página no Facebook, cada um com seu Instagram, cada um com seu WhatsApp, cada um com suas demandas, né? Como é que a gente leva isso em conta? Ou então, já que no caso da gente, aqui, que número é esse? Né? 44 milhões que são os habitantes de São Paulo pelo censo de 2014. Então, só para a gente avançar,
E para começar a encerrar, tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena resgatar dos gregos. A questão de propósito eu acho fraca, mas tem um conceito chamado filotimo. Filotimo é fazer a coisa certa, custe o que custar. Ajudar alguém, ser generoso, isso é o filotimo. E olha onde a gente vai achar um exemplo desses. Quem é esse cara? Não é o Gandhi, é o Satya Nadella, presidente da Microsoft, né, e dizendo o seguinte: haja de uma maneira tal, o presidente da Microsoft, de uma maneira tal que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Essas empresas, Microsoft, Amazon, Google, estão sendo questionadas por reconhecimento facial sendo usado por estados autoritários. A São Francisco é uma cidade que está banindo o reconhecimento facial pelas forças públicas. Nova York está cogitando a mesma coisa. Então a gente começa a perceber que esse cara está propondo coisas... Olha só, não é mais hora de pensarmos o que computadores podem fazer, mas é hora de pensarmos o que computadores devem fazer. A gente, coisa pública, nós falamos com o cidadão, nós não vendemos iPad, certo? O que o computador deve fazer? Então fica o desafio aqui, aliás, esse prédio de vocês é maravilhoso. Quando a gente for definir bem aqui, vamos imaginar que a gente tem que de alguma maneira se pautar em uma definição de bem. E eu quero resgatar dos gregos também, tá aí, o barco foi escolhido de propósito, Ulisses, né? Ulisses, voltando de Troia, mas tem um critério muito interessante, Ulisses voltou lá para Ítaca, né? Provavelmente sentindo uma coisa chamada eudaimonia. O que acontece é que no grego clássico não existe palavra para happiness, para felicidade, aquela coisa fofa. Não, para o grego existe a palavra eudaimonia. Eudaimonia é um conceito tão poderoso que ele precisa de 6 aspectos. Eudaimonia significa o seguinte: eu cheguei no fim da minha vida, eu tenho autonomia, eu consegui ter meu desenvolvimento pessoal, aceitação de si mesmo, eu tenho um senso de propósito, eu tenho um domínio do meu ambiente e eu tenho relações positivas. Eu acho que isso, quando a gente pensa no cidadão, quando a gente pensa numa sociedade digna, saudável, fecunda, eu acho um baita critério legal. Isso não é só aquela pirâmide de Maslow, não é só eu. Isso daqui é relações positivas, é empoderamento. E aí, uma das maneiras de você traduzir eudaimonia é um conceito que eu acho muito legal, que é florescer. Não é a gente pensar como um agricultor que planta soja, ou que planta banana, ou que planta seja lá o que for, arroz. Não é pensar em escala massiva, é pensar como um jardineiro, é pensar como um alfaiate. Como é que você cria as condições propícias para que cada comunidade, a demanda da Sé é diferente da demanda da Faria Lima. Como é que você propicia tudo isso para que as pessoas floresçam? E é isso que eu tinha para falar com vocês e muito obrigado. Valeu. É isso aí. Muito obrigado. Olha só, a gente também ouve, né, uma coisa que a gente gosta é de ouvir a opinião de vocês. Então, se vocês tiverem algum feedback para dar, essa é a nossa ouvidoria. Está aí esse link aqui, brq.com/pesquisa. Se vocês puderem dar algum feedback para a gente, é ótimo, porque a gente precisa realmente ouvir vocês e está sempre #tamo junto. É isso aí, gente. Muito obrigado. Estourei o tempo? Sim, não, talvez? Valeu.